Ontem teve início um evento muito importante no equilíbrio de forças e no contexto da geopolítica mundial, a Assembleia Geral da ONU. Então, é para a gente expor a importância da Assembleia Geral da ONU, né? Qual é o contexto em que ela nasce, e a gente vai hoje expor esses pontos mais importantes desse evento que é responsável por mostrar como é que anda o equilíbrio de forças nas disputas mundiais. Então, primeiro, para começar, né, não se esquecer de que a Assembleia Geral ela é composta, ela é um espaço, na verdade, que compõe a Organização das Nações Unidas. Então, é o espaço onde os países membros das Organizações das Nações Unidas vão lá para poder expor suas questões, discutir os principais temas que estão correntes no momento. É um local, né, que diferentemente do Conselho de Segurança, que é o órgão que tem mais poder nesse contexto, todo mundo tem o direito a voto, né, o direito às decisões que são colocadas ali na Assembleia. Então, é uma Assembleia que tem um peso simbólico muito importante, porque ele demonstra essa tentativa de equiparação e de igualdade na voz dos países, mas que a gente sabe, pelas relações políticas, né, pelas relações econômicas que existem, de fato, essa igualdade ela acaba existindo mais formalmente, né, ela acaba existindo mais como um preceito jurídico, né, ela acaba existindo mais como uma lei, como uma regra, do que de fato ela vai sendo aplicada. A ONU, para você que não lembra ou não sabe tal, ela foi criada em 1945, logo depois da Segunda Guerra Mundial, justamente com a missão de evitar novos conflitos que tinham emergido ali nos tempos anteriores. Vale lembrar que depois da Primeira Guerra Mundial foi fundada a Liga das Nações, a primeira organização multilateral desse tipo, né, cujo objetivo era regular, né, era promover esse diálogo entre as nações, mas que acabou não sendo eficiente no seu propósito, porque dali 20 anos aconteceria a Segunda Guerra Mundial. Então a ONU ela vem dentro desse espaço, né? Ela vem dentro da criação desse espaço de debate e de deliberação. Então, elas refletem muito, né, essas disputas e refletem também a maneira de como as relações internacionais estão dispostas, né? É como se fosse um termômetro da política internacional mesmo. Então, é esse espaço onde a gente tem a participação de diversos países, de diversas sociedades, de diversas organizações compartilhando aquele local de diálogo, né? E ali, durante as sessões que acontecem todos os anos em Nova York, nos Estados Unidos, vários líderes discursam. É uma tradição, inclusive, que o Brasil seja o país que abre os discursos da ONU, né? Ele tradicionalmente faz isso e a gente tem um histórico muito importante nesse quesito da política internacional. Então, dentre os assuntos que são debatidos na Assembleia Geral da ONU, a gente pode destacar crises internacionais de guerras, conflitos armados, mudanças climáticas, economia, direitos humanos, direitos migratórios, vários temas que ficam aí sendo pautas de grandes jornais, que ficam sendo pautas de debates internacionais em vários veículos de comunicação diferente. E a verdade é que a Assembleia Geral da ONU, apesar de ela não ser um espaço muito definidor, né, resolutivo da política, ou seja, não é um espaço em que as coisas acontecem, né, de fato, é um espaço muito importante porque importantes denúncias são realizadas durante esses discursos e durante essas discussões, né? Então, acaba sendo que a Assembleia Geral da ONU, ela é um púlpito, né? Ela é um destaque mundial para várias organizações, para lideranças, para países exporem determinadas questões que são fundamentais. Então, o que está acontecendo hoje, por exemplo, com o genocídio na Palestina, colocado na Assembleia Geral da ONU, e isso ganha repercussão mundial, né? Isso ganha uma repercussão, um debate muito grande sobre esse tema, né? Sobre esse assunto. Então, se a gente olha para esse histórico, né, dos discursos da Assembleia Geral da ONU, a gente vê que ela foi um espaço muito importante para essa exposição, né? Para essa exposição das questões ligadas a estados que estavam ali lutando contra o colonialismo, durante a formação de países que estavam combatendo as forças imperialistas de uma maneira geral. Então a gente tem o discurso, por exemplo, do Kwame Nkrumah, que foi uma das lideranças do movimento anticolonial de Gana. A gente tem figuras centrais na luta contra
o apartheid na África do Sul, mas também em outros países, o próprio Fidel Castro, o próprio Che Guevara e muitas outras pessoas que usaram esse microfone para poder expor essas questões para a ordem mundial. Acho que é importante ver que a Assembleia Geral da ONU, ela é um espaço simbólico que mostra como andam as relações políticas internacionais ou, aparentemente, como andam essas relações políticas internacionais. É um espaço aí de deliberação, um espaço aí de discussão, um espaço de firmamento de posição. Então, depois dessa breve introdução, eu quero que a gente agora analise o discurso de abertura do presidente Lula durante esse evento. Então, antes da gente continuar, quero mais uma vez aí pedir para você não se esquecer de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, de comentar sobre isso, né? Sobre o que você achou desses discursos, o que você achou dessas posições, e também te convidar para ser membro aqui do canal, para você ter acesso a muito mais conteúdo, certo? Então, sem mais delongas, vamos embora. Vamos ver aqui o carinho da torcida. Sinceramente, para mim, a ONU é uma instituição onde fala-se muito, mas não fazem muito. Enquanto tiver países que são mais que outros nos votos, a ONU não faz muito sentido. Pois é. A grande questão é que esse espaço, né, é um espaço de exposição. Vamos lá, então? Vamos analisar como é que foi o discurso do presidente Lula durante a Assembleia Geral da ONU. Simbora. Senhora Presidente da Assembleia Geral, Ana Helena Barbuch, senhor Secretário-Geral Antônio Gutierrez, caro chefe de Estado e de governos, representantes dos Estados-membros aqui reunidos. Olha aí os Estados-membros. Este deveria ser um momento de celebração das Nações Unidas. Criada no fim da guerra, a ONU simboliza a expressão mais elevada da aspiração pela paz e pela prosperidade. Hoje, contudo, os ideais que inspiraram seus fundadores em São Francisco estão ameaçados como nunca estiveram em toda a sua história. O multilateralismo está diante de nova encruzilhada. A autoridade desta organização está em xeque. Assistimos à consolidação de uma desordem internacional marcada por seguidas concessões à política do poder. Atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando regra. Existe um evidente paralelo entre a crise do multilateralismo e o enfraquecimento da democracia. O autoritarismo se fortalece quando nos omitimos frente a arbitrariedades. Quando a sociedade internacional vacila na defesa da paz, da soberania e do direito, as consequências são trágicas. Em todo o mundo, forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades. Cultuam a violência, exaltam a ignorância, atuam como milícias físicas e digitais e cerceiam a imprensa. Mesmo sob ataques sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender sua democracia, reconquistada há 40 anos pelo seu povo, depois de 2 décadas de governo ditatoriais. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Esta ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Foi investigado, indiciado e julgado, e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa,
prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e àqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Seguiremos... Bateu a mãozinha. Seguiremos como nação independente e como povo livre de qualquer tipo de tutela. Democracias sólidas vão além do ritual eleitoral. Seu vigor pressupõe a redução das desigualdades, a garantia dos direitos mais elementares, a alimentação, a segurança, o trabalho, a moradia, a educação e a saúde. A democracia falha quando as mulheres ganham menos que os homens ou morrem pelas mãos de parceiros e familiares. Ela perde quando fecha suas portas e culpa migrantes pelas mazelas do mundo. A pobreza é tão inimiga da democracia quanto o extremismo. Por isso, foi com orgulho que recebemos da FAO a confirmação de que o Brasil voltou a sair do mapa da fome este ano de 2025. Mas no mundo, ainda há 670 milhões de pessoas famintas e cerca de 2 bilhões e 300 milhões enfrentam insegurança alimentar. A única guerra que todos podem sair vencedores é a que travamos contra a fome e a pobreza. Esse é o objetivo da Aliança Global que lançamos no G20 e que já conta com o apoio de 103 países. A comunidade internacional precisa rever suas prioridades, reduzir os gastos com guerras e aumentar a ajuda ao desenvolvimento, aliviar o serviço da dívida externa dos países mais pobres, sobretudo os africanos, e definir padrões mínimos de tributação global para que os super ricos paguem mais impostos que os trabalhadores. A democracia também se mede pela capacidade de proteger as famílias e a infância. As plataformas digitais trazem possibilidade de nos aproximar como jamais havíamos imaginado, mas têm sido usadas para semear intolerância, misoginia, xenofobia e desinformação. A internet não pode ser terra sem lei. Cabe ao poder público proteger os mais vulneráveis. Regular não é restringir a liberdade de expressão, é garantir que o que já é ilegal no mundo real seja tratado assim também no ambiente digital, no ambiente virtual. Ataques à regulação servem para encobrir interesses escusos e dar guarida a crimes como fraudes, tráfico de pessoas, pedofilia e investidas contra a democracia. O Parlamento brasileiro, corretamente, apressou-se em abordar esse problema. Com orgulho, promulguei na última semana uma das leis mais avançadas do mundo para a proteção de crianças e adolescentes na esfera digital. Também enviamos ao Congresso Nacional projeto de lei para fomentar a concorrência nos mercados digitais e para incentivar a instalação de data centers sustentáveis. Água. Para mitigar os riscos da inteligência artificial, apostamos na construção de uma governança multilateral em linha com o Pacto Digital Global aprovado neste plenário o ano passado. Senhoras e senhores, na América Latina e Caribe, vivemos um momento de crescente polarização e instabilidade. Manter a região como zona de paz sempre foi e é a nossa prioridade. Somos um continente livre de armas de destruição em massa, sem conflitos étnicos ou religiosos. É preocupante a equiparação entre a criminalidade e o terrorismo. A forma mais eficaz de combater o tráfico de drogas
é a cooperação para reprimir a lavagem de dinheiro e limitar o comércio de armas. Usar força letal em situações que não constituem conflitos armados equivale a executar pessoas sem julgamento. Outras partes do planeta já testemunharam intervenções que causaram danos maiores do que se pretendia evitar, com graves consequências humanitárias. A via do diálogo não deve estar fechada na Venezuela. O Haiti tem direito a um futuro livre de violência. E é inadmissível que Cuba seja listada como país que patrocina o terrorismo. No conflito na Ucrânia, todos já sabemos que não haverá solução militar. O recente encontro no Alasca despertou a esperança de uma saída negociada. É preciso pavimentar caminhos para uma solução realista. Isso implica levar em conta as legítimas preocupações de segurança de todas as partes. A Iniciativa Africana e o Grupo de Amigos da Paz, criado por China e Brasil, pode contribuir para promover o diálogo. Nenhuma situação é mais emblemática do que o uso desproporcional e ilegal da força do que a da Palestina. Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo, mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza. Ali, sob toneladas de escombros, estão enterradas dezenas de milhares de mulheres e crianças inocentes. Ali também estão sepultados o direito internacional humanitário e o mito da superioridade ética do Ocidente. Este massacre não aconteceria sem a cumplicidade dos que poderiam evitá-lo. Em Gaza, fome é usado como arma de guerra e o deslocamento forçado de populações é praticado impunemente. Quero expressar minha admiração aos judeus que, dentro e fora de Israel, se opõem a esta punição coletiva. O povo palestino corre o risco de desaparecer. Só sobreviverá como um Estado independente integrado à comunidade internacional. Esta é a solução defendida por mais de 150 membros da ONU, reafirmada ontem aqui, neste mesmo plenário, mas obstruída por um único veto. É lamentável que o presidente Mahmoud Abbas tenha sido impedido pelo país anfitrião de ocupar a bancada da Palestina nesse momento histórico. Bonito. O alastramento desse conflito para o Líbano, para a Síria e o Irã e o Catar fomenta a escalada armamentista sem precedentes. Senhoras presidentas, bombas e armas nucleares não vão nos proteger da crise climática. O ano de 2024 foi o mais quente já registrado. A COP30 em Belém, no Brasil, será a COP da verdade. Será o momento de os líderes mundiais provarem a seriedade de seu compromisso com o planeta. Sem ter o quadro completo das contribuições nacionalmente determinadas, as chamadas NDCs, caminharemos de olhos vendados para um verdadeiro abismo. O Brasil se comprometeu a reduzir entre 59% e 67% suas emissões, abrangendo todos os gases de efeito estufa em todos os setores da economia. Nações em desenvolvimento enfrentam a mudança do clima ao mesmo tempo em que lutam contra outros desafios. Enquanto isso, países ricos usufruem de padrão de vida obtido às custas de 200 anos de emissões de gases. Exigir maior ambição
e maior acesso a recursos e tecnologias não é uma questão de caridade, é apenas uma questão de justiça. A corrida por minerais críticos essenciais para a transição energética não pode reproduzir a lógica predatória que marcou os últimos séculos. Em Belém, o mundo vai conhecer a realidade da Amazônia. O Brasil já reduziu pela metade o desmatamento na região nos 2 últimos anos. Erradicá-lo requer garantia, condições dignas de vida para seus milhões de habitantes. Fomentar o desenvolvimento sustentável é o objetivo do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que o Brasil pretende lançar para remunerar os países que mantêm suas florestas em pé. É chegado o momento de passar da fase da negociação para a etapa da implementação. O mundo deve muito ao regime criado pela Convenção do Clima, mas é necessário trazer o combate à mudança do clima para o coração da ONU, para que ela tenha a atenção que merece. Um conselho vinculado à Assembleia Geral, com força e legitimidade para monitorar compromissos, dará coerência à ação climática. Trata-se de um passo fundamental na direção de uma reforma mais abrangente da organização, que contemple também um Conselho de Segurança ampliado nas 2 categorias de seus membros. Poucas áreas retrocederam tanto como o sistema multilateral de comércio. Lube. Medidas unilaterais transformam em letra morta princípios basilares como a cláusula de nação mais favorecida. Desorganizam cadeias de valor e lançam a economia mundial em uma espiral perniciosa de preços altos e estagnação. É urgente refundar a OMC em bases modernas e flexíveis. Senhoras e senhores, este ano o mundo perdeu 2 personalidades excepcionais. O ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, e o nosso querido Papa Francisco. Ambos encarnaram como ninguém os melhores valores humanistas. Suas vidas se entrelaçaram com as 8 décadas de existência da ONU. Se ainda estivesse entre nós, provavelmente usariam esta tribuna para lembrar que o autoritarismo, a degradação ambiental e a desigualdade não são inexoráveis. Que os únicos derrotados são os que cruzam os braços resignados. Que podemos vencer os falsos profetas de oligarcas que exploram o medo e monetizam o ódio. E que o amanhã é feito de escolhas diárias e é preciso coragem de agir para transformá-lo. No futuro que o Brasil vislumbra, não há espaço para a reedição de rivalidades ideológicas ou esfera de influência. A confrontação é inevitável. Precisamos de lideranças com clareza de visão, que entendam que a ordem internacional não é um jogo de soma zero. O século XXI será cada vez mais multipolar. Para se manter pacífico, não pode deixar de ser multilateral. O Brasil confere crescente importância à União Europeia, à União Africana, à ASEAN, à CELAC, aos BRICS e ao G20. A voz do Sul global deve ser respeitada e ouvida. A ONU tem hoje quase 4 vezes mais membros do que os 51 que estiveram na sua fundação. Nossa missão histórica é a de torná-la novamente portadora de esperanças e promotora da igualdade e da paz, do desenvolvimento sustentável e da diversidade e da tolerância. Que Deus nos abençoe a todos e muito obrigado. E
é isso aí, olha aí. Ouvimos então o discurso na íntegra completo do presidente Lula na Assembleia Geral da ONU. E vamos para os nossos comentários, né? Vamos para os nossos comentários. Como vocês puderam perceber, um discurso bastante forte, né, no seu sentido retórico, um discurso bastante impactante, ainda mais, como eu havia comentado, usando esse púlpito, né? Usando esse espaço que a Assembleia Geral da ONU proporciona para essa exposição, mas algumas questões, né? Algumas questões que eu acho que são importantes para a gente poder avaliar. Ontem, quando a gente estava na live, a gente estava assistindo, a galera pediu para eu assistir, aí eu comecei a assistir e fiquei, meio mais do mesmo, né? Porque de fato é uma coisa que tem atravessado muito, né, esse último mandato do Lula no Brasil, que é falar grosso né, e aí, né? E é meio que isso. Vamos começar com algumas questões, então, né? Vamos dimensionar do que a gente está falando. Bom, o Lula teceu vários comentários a respeito da questão da crise no multilateralismo, né? Para você que não sabe, multilateralismo é essa perspectiva que enxerga que o poder pode ser de alguma maneira repartido entre diferentes núcleos de poder, né? Então são poderes multilaterais e não unilaterais, né? Não são poderes que são concentrados especificamente num ponto só, mas que tem várias outras organizações, tem várias formas desse poder ser compartilhado. Por isso que ele falou, por exemplo, sobre a questão dos blocos, né, da União Europeia, do Mercosul, dos Estados Africanos, do Bloco Asiático, etc. Então, dos BRICS também, do G20, essa perspectiva multilateral presume essa ideia de poder dividido entre diversas organizações em diversos espaços, né? E o que a gente está vendo na realidade é que essa questão do multilateralismo ela está se pondo justamente em xeque, né? Então, cada vez menos a ONU mesmo, por exemplo, que é a organização multilateral por excelência, tem poder concreto de fato para poder fazer alguma alteração política real, né? Alguma alteração política determinante. Ela eleva a pressão, né? Ela tem elevado a pressão sobre alguns temas, mas na hora do vamos ver, na hora que o pau tora, aí a ONU não tem tanta ação nesse sentido, né? E com o fortalecimento da extrema-direita, né, com o fortalecimento desses governos ligados a esse outro setor do poder do liberal conservador, né, o Trump nos Estados Unidos, a Giorgia Meloni na Itália, a Alternativa para a Alemanha na Alemanha, o Partido da Frente Nacional no Reino Unido, o Chega em Portugal, o Vox na Espanha, o Reunião Nacional na França, todas essas organizações, né, que têm crescido nesses espaços, são uma demonstração de como essa perspectiva, né, de sustentação da democracia liberal que se estabeleceu pós anos 90, né, essa ideia da globalização, do multilateralismo, está em frangalhos, né, está derretendo, né, está com cada vez mais dificuldade justamente porque o programa até de esquerda dentro desse contexto político se tornou um programa neoliberal, né, se tornou um programa que objetivamente ataca as políticas referentes aos direitos e às condições de vida da classe trabalhadora. Então, o que a gente tem visto é que a direita, o poder conservador dessas outras organizações, conseguiu crescer entre os trabalhadores justamente por ser portador de um aparente discurso de mudança, né? De um aparente discurso de mudar tudo isso que está aí, né? E qualquer coisa desse gênero. Então, esse ponto ele é bastante importante. Esse ponto é bastante importante porque demonstra que a tendência, né, a seguir, né, a tendência dessas relações imperialistas, né, dessas relações multilaterais, é elas se enfraquecerem cada vez mais ao longo aí do próximo período. Uma coisa que eu achei importante, né, interessante, é que o Lula também, durante essa exposição, falou muito sobre essa ideia de nação independente, né, de defesa da soberania e da autonomia. E esse tem sido um ponto bem discutido pelo Lula, inclusive, né, em muitas coisas, em muitos momentos, para poder fazer esse debate sobre o que a gente está chamando de nação independente, né? Porque a gente viu crescer bastante a retórica sobre o Brasil é dos brasileiros, uma perspectiva de adesão à soberania nacional, né, especialmente com o alinhamento do Bolsonaro e do Trump e dos seus aliados nessa pressão para poder reverter o julgamento e a condenação
no núcleo golpista do 8 de janeiro, né, que foi aí o grande tema do mês de julho passado. Só que uma questão que me chama a atenção, né, sobre isso, é de justamente ver que essa perspectiva e esse discurso de nação independente, de soberania, ele é muito barrado na própria realidade do que está sendo constituído na economia política brasileira. O que que eu quero dizer com isso, né? Eu quero dizer que, apesar desse discurso que defende soberania, que defende autonomia, que defende esse tipo de movimento, o que a gente tem objetivamente é uma política no Brasil, que é uma política que tem nos tornado cada vez mais dependentes, não é? Essa que é a realidade. É uma política econômica pautada por um aprofundamento nas relações de dependência, né? Nas relações em que o Brasil ocupa esse lugar no capitalismo mundial. E aí muitas questões, né? Porque se fala a partir disso, né, nesse discurso sobre soberania, sobre autonomia, sobre, por exemplo, a tentativa de diminuição das desigualdades, né? A tentativa aí de diminuição desse circuito desse abismo social, né, que existe aí, enfim, mundialmente, quando é o governo federal que está tocando uma política de corte do benefício de prestação continuada, né? Uma política que está objetivamente cortando o BPC. Para você aí que não lembra, né? Para você aí que não sabe, para você aí que porventura esqueceu também, são muitos momentos históricos, o benefício de prestação continuada é o pagamento de um salário mínimo, R$ 1.518, a todas as pessoas que são consideradas pessoas de baixa renda, ou seja, que ganham até um quarto do salário mínimo, que dá R$ 397,50. O BPC, junto com o Bolsa Família, são as duas grandes políticas de transferência de renda, né? Nem de transferência de renda, mas de pagamento de auxílio para famílias que estão em uma situação de vulnerabilidade. E aí o que acontece é que nos últimos anos, conforme a piora das condições de vida da classe trabalhadora também aconteceram durante esse período, o número de beneficiários do BPC cresceu bastante, justamente porque a gente está vivendo uma situação econômica muito preocupante. E aí, um dos pontos centrais na política, que a gente vai falar daqui a pouco do novo arcabouço fiscal, é de justamente contingenciar e diminuir os gastos que o Estado tem com políticas assistenciais para o cumprimento do superávit primário, né? Para o cumprimento do déficit zero, da promessa de déficit zero. E aí, o BPC, que é um desses benefícios, né? É um desses programas, foi cortado. Mas como que ele foi cortado? Se criaram critérios e se criaram políticas burocráticas difíceis para as pessoas conseguirem atender para acessarem esse benefício, né? Vamos lembrar aí que a grande maioria das pessoas que recebem o BPC mal tem internet em casa, às vezes tem dificuldade de transporte para algum lugar, são pessoas com necessidades muito particulares, que demandam de uma atenção que, às vezes, esse tipo de política, né, enfim, qual foi a justificativa? A justificativa foi de pegar a galera que está fraudando o BPC. Então, você vai criar uma política de pente fino, né? Então, é muito complicado quando a gente vê um discurso que, ao mesmo tempo, defende esses mecanismos, né, de política de combate à pobreza e, ao mesmo tempo, fez esses cortes. Então, esse é um ponto importante. Mas esse ponto do corte do BPC, ele é só a ponta do iceberg em relação a uma outra questão que é fundamental, né, que é o próximo ponto que o Lula tocou, que é justamente o ponto sobre o aumento nos investimentos dentro do Brasil, né, ou dentro das políticas econômicas para essa melhoria social. O que a gente acompanhou nos últimos tempos no Brasil foi um aumento da entrada de capital privado, né, da entrada de capitais que estão controlando e garantindo a administração de setores estratégicos da economia brasileira. Então, a gente está vendo uma diminuição do investimento público e está vendo um crescimento da atuação das empresas privadas em setores fundamentais estratégicos, cada vez mais abrangentes. Desde abril de 2023, quando foi assinado o decreto que expandia as PPIs, o Brasil se tornou o país que mais fez PPPs no mundo todo. Ou seja, que fez parcerias público-privadas, que é um outro nome para privatização. A parceria público-privada é uma parceria em que um determinado grupo, um determinado agente do capital, né, um determinado agente da economia privada, ganha concessão ou direito de administração
de algum bem público, de construir alguma coisa, de fazer alguma parada nesse sentido, né? É uma privatização que acontece por concessão do Estado, que aí concede o bagulho por 30 anos, 40 anos, 50 anos, que seja, para poder gerenciar aquele bem público. Então, o Brasil, na realidade, ele tem visto um aumento dos investimentos dentro do setor das PPPs. E aí, gente, vocês sabem, vocês aí que são de São Paulo, né? Vocês aí que são especialmente da zona noroeste de São Paulo, né, da região metropolitana, sabem como é a qualidade de um serviço privado, né? A qualidade de um serviço privado é um serviço que é caro, é um serviço que você não tem uma resposta da concessionária, você não consegue reembolso, ele funciona bem em algumas áreas, né? Nas áreas mais centrais, nas áreas onde a renda está mais concentrada, mas para a galera que não pode pagar muito em luz, e aí oferece qualquer coisa, entendeu? Tá assim com a Enel em São Paulo, é assim com a Sabesp, é assim com as UBSs que são concedidas, né? Não são PPPs, mas são terceirizadas também nesse sentido, né? Então, a própria Via Mobilidade, que é a linha de trens aqui de São Paulo, a Via 4, que é a linha do metrô, enfim, você tem vários serviços nessas dimensões que vão sendo privatizados e que o preço vai para as alturas, e aí o Estado não consegue nem pagar o contrato que foi estabelecido, porque, enfim, déficits vão sendo gerados, e isso impõe restrição ao investimento público. E por que que não existe mais investimento público hoje? Não existe não, né? Mas ele está na sua baixa histórica. O atual governo Lula é o governo que menos teve investimento público percentualmente desde o início da nova república, desde 1985. Isso é grave, cara. Isso é bem complexo. Isso é bem difícil. E por que que isso não está acontecendo hoje no Brasil? Porque hoje existe a prevalência, existe a aplicação de uma política que é a chamada política do novo arcabouço fiscal. O que é o novo arcabouço fiscal? O novo arcabouço fiscal é uma política similar à PEC do teto de gastos, que foi criada pelo Temer lá em 2016, 2017, e que, nesse caso, faz uma limitação dos investimentos públicos. Então, antes, a PEC do teto congelava os gastos públicos por 20 anos, com exceção de alguns gastos que têm dispositivos na Constituição que você obriga uma renovação de investimento, né, proporcional, que é saúde e educação, né? Saúde e educação são protegidas constitucionalmente para ficarem fora do teto. E aí, em 2023, o governo Lula, enfim, a política do teto continuou com Temer, com Bolsonaro. Junto a isso, a gente teve também a aprovação da autonomia do Banco Central em 2019, a contra-reforma trabalhista em 2017, a aprovação de uma nova reforma da Previdência em 2019. Tudo isso que são mecanismos que pioraram objetivamente as condições de vida e de trabalho da classe trabalhadora. Em 2023, o governo Lula, e aqui é importante dizer isso, fez uma proposta para uma nova regra fiscal. Então, o novo arcabouço fiscal, que foi feito pela equipe do Ministério da Fazenda, não é uma política colocada pelo Congresso Nacional, certo? É uma política que foi criada deliberadamente pelo governo federal e que teve algumas alterações pontuadas no Congresso, mas a base central dela é do Ministério da Fazenda, certo? É do Ministério da Fazenda. Então, isso aqui é importante. E a política do novo arcabouço fiscal submete os investimentos públicos a uma meta de superávit primário, né? O que é esse superávit primário? O Brasil fica condicionado a realizar novos investimentos desde que ele atinja uma determinada meta fiscal. Ou seja, se ele atingir uma determinada meta de acumulação naquele ano que ele teve. Se ele conseguiu juntar mais dinheiro, guardar mais dinheiro do que gastar mais dinheiro. Um resumo, assim, né? Objetivamente, é meio isso, tá? Não é simplesmente isso, mas é meio isso. A partir dessa nova política, o que ficou estipulado? Que os crescimentos do investimento público estão limitados a 2,5% mais inflação do ano anterior, se essa meta for batida. Então, o investimento público só vai poder aumentar em até 2,5%. Ou seja, o aumento em até 2,5% não corresponde ao volume de investimentos públicos necessários para se manter essa estrutura e melhorá-la. Pelo contrário,
a gente vai ver um crescimento da demanda pelo serviço público, já que a população brasileira cresce, já que várias questões relacionadas ao trabalho também são fundamentais nisso, e esses investimentos, e essa limitação vai travar os investimentos públicos. Inclusive, né, o que chegou a ameaçar os chamados pisos constitucionais da saúde e da educação. Lembra que eu falei daqueles investimentos que tem uma cláusula constitucional que faz com que eles sejam determinados o tempo todo? Esses pisos constitucionais chegaram a ser ameaçados, porque eles precisam de mais do que 2,5% ao ano. Então, o que acontece hoje é que a maior parte dos investimentos que entram no Brasil entram sob a lógica do capital privado, entram sob a lógica das parcerias público-privadas e não do investimento público. E aí teve até o lançamento do PAC 3, né? Para você que não lembra, para você que não sabe, o pacote, Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 1 e PAC 2, que foi lançado ali nos primeiros mandatos dos governos do PT, foi um programa de crescimento do investimento público, né? Da criação de grandes obras e tal. Esse PAC 3 tem uma dedicação maior, ou seja, mais de 50% do orçamento dele, das verbas direcionadas a ele, são direcionadas para as empresas privadas que vão fazer PPPs, né? Então, não é um fortalecimento do investimento público. E aí, é claro, e isso acaba aprofundando o lugar de dependência que o Brasil vai tomando, porque nessa lógica, o Brasil vai precisando vai se atrelando cada vez mais a uma dinâmica de diminuição dos investimentos. Então, o que a gente está vendo é uma diminuição dos investimentos públicos, a privatização de vários setores estratégicos, de várias áreas estratégicas, né, de vários pontos estratégicos da economia brasileira, como refinarias, distribuidoras, a própria Eletrobras, o Instituto Nacional do Câncer, várias instituições, várias organizações que estão passando por essa compra, né? Estão passando aí por esse aluguel, enfim, como você quiser imaginar. E aí que entra um outro ponto, porque a crítica que o Lula faz às big techs, né, a crítica que ele faz à questão da falta de regulamentação das redes, vai justamente de encontro a essa questão. A crítica das big techs, ela fica limitada a uma crítica meramente da regulamentação. Porque hoje no Brasil não existe um programa robusto de investimento público para a criação, por exemplo, de um programa de satélites, para a criação, por exemplo, de um programa de transmissão de linhas de internet. Não tem. Hoje, a internet dominante via satélite é da Starlink, uma empresa privada do Elon Musk. E por quê? Porque a estrutura do arcabouço fiscal, da PEC do teto, da lógica de austeridade do programa neoliberal, da lógica de corte de gastos, da lógica de interrupção do investimento público, da lógica de não poder gastar, está aprofundando o nosso lugar na dependência econômica. Ou seja, a gente está exportando matéria-prima, a gente está exportando commodity, a gente está exportando commodity com pouco valor agregado, com pouco trabalho, né, de especialização em cima daqueles produtos, e ao mesmo tempo a gente está vendo o crescimento dos ganhos com dos rentistas, né? Então a galera que compra título da dívida pública, como eu falei lá no corte do Arthur Duval, né, que eu expliquei um pouco melhor como funciona, está também sufocando essa dinâmica econômica, porque o orçamento brasileiro precisa ficar cada vez mais disponível para o investimento, mas para o pagamento dos compromissos com a dívida pública. E a taxa Selic em 15%, é isso. O mais perto que a gente tem de um programa de lançamento de foguetes é o foguete taxa Selic. Porra, esse daí é a nossa Sputnik, né? É a nossa Vostok, né? É a nossa Estação Espacial Internacional. Essa daí é o projeto de né, nas estrelas. E quanto mais a taxa Selic cresce, mais aumenta esse interesse dos credores e o compromisso com a dívida pública. Mas, enfim. E aí, o que acontece é que sem investimento público, sem pesquisa, sem esse desenvolvimento, a gente tem um problema, que é o fato de que o Brasil, nesse cenário, também vai ocupar um lugar de dependência, quando a gente está falando da tecnologia e das plataformas. Mas como? Porque a gente não tem nenhum projeto de criação de rede social, de satélites para a internet, de uma empresa brasileira de internet que seja pública, estatal, nacionalizada, que seja acessível para todos os brasileiros, mas a gente tem o programa de criação de data centers sustentáveis no Brasil. O que é um data center, gente? Gente, o data center é um depósito, sabe? Quando as big techs estão trabalhando, né? As big techs estão trabalhando é ótimo, né? Porque nós trabalhamos para as big techs, mas quando as big techs estão fazendo a administração e o gerenciamento dos dados que você produziu,
o que acaba acontecendo é que eles precisam armazenar essa grande quantidade de informações em servidores, né? Então as redes sociais, gente, elas têm locais físicos. E aí esses locais são os data centers, né? Centro de dados, é onde isso aí fica depositado. Igual um silo de soja, sei lá, né? Igual um silo de macarrão, sei lá. E aí, esses dados armazenados, eles precisam de muitos recursos naturais para poder garantir o esfriamento desses servidores. E o data center, né, esse depósito de dados que está acontecendo aqui, é um depósito de dados que não tem contrapartida tecnológica. Ou seja, o Brasil vai abrir seus mercados para o recebimento desses data centers sem que haja uma contrapartida de acesso às patentes e à tecnologia que essas big techs desenvolvem. Então, o programa de um data center sustentável é o quê? É você criar um depósito da NVIDIA, sei lá, um depósito da Apple, sei lá, ali em um lugar que vai usar água pra cacete, que vai desmatar pra caramba, que vai afetar a vida das pessoas localmente e não vai ter transferência de tecnologia. Ou seja, depósito, um depósito, um depósito. Então, isso é um problema porque mantém a estrutura brasileira dentro desse circuito de uma economia dependente em que as pessoas têm pouquíssimo acesso a recursos, em que as condições de trabalho são terríveis, em que existe uma reprimarização acelerada da economia. Então, falar em investimento público, né, falar da quebra desse pacto neoliberal, que inclusive foi uma questão que o Lula levantou, para quebrar com esse pacto, com esse desgaste, é necessário se quebrar também com um programa neoliberal. O programa neoliberal é o programa que conduz a atividade da economia política no Brasil, certo? Então, essa é uma análise comparativa. Teve outras questões que eu achei que são importantes de se situarem, né? Um outro ponto, que é mais uma vez o Lula engrossar a voz para falar sobre o genocídio que acontece em Gaza, e ao mesmo tempo, palavras, apenas palavras. Não são palavras pequenas, né? Acho que a gente tem que considerar que esse discurso ele é muito importante no sentido de, mais uma vez, fazer a exposição da denúncia, né, do que está acontecendo naquele território, certo? Isso é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil também continua mantendo relações diplomáticas, econômicas, acadêmicas, científicas com Israel. Continua tendo esse tipo de relação. O Brasil continua vendendo toneladas e toneladas e toneladas de petróleo cru para Israel, que abastece os tanques israelenses, né, que abastece as máquinas de matar palestino, e, ao mesmo tempo, mantém contratos de compra de armamento de empresas militares israelenses. E aí, para a gente, né, caminhando aí para os finalmente desse discurso, a gente viu uma fala bastante forte também no sentido da questão da crise climática, né, de como que a gente está vivendo realmente eventos cataclísmicos aí no último período. Você que é de São Paulo, assim como eu, deve ter passado maus bocados aí na última segunda-feira, no último dia 22, que foi quando uma ventania, né, desgramenta passou, né, uma chuva, uma tempestade maluca passou e fez com que telhados caíssem, igrejas caíssem e principalmente a energia elétrica também caísse, né? A Enel deu uma entrevista ontem, no dia 23 de setembro, para o SPTV, dizendo que iria consertar a luz de 90% das residências até as 9h30 da noite do dia de ontem. A sua luz voltou? Pois é. Então a gente tem acompanhado o crescimento desses eventos climáticos extremos, né? Que é tipo. E várias outras questões relacionadas, por exemplo, às enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul. Vocês lembram disso, das enchentes? Pois é, parece que muita gente já se esqueceu. Das enchentes no Rio Grande do Sul. A gente está falando do processo de desertificação da Amazônia também. Vários pontos fundamentais que têm se abatido na crise climática. A gente está falando também, portanto, aí de um movimento que tem piorado objetivamente a condição de vida das pessoas, né? É isso que está em jogo. O Lula faz uma menção importante à COP30. Para você que não sabe, a COP30 é uma reunião, um encontro que é organizado pela ONU, em que se faz esse debate sobre a crise climática e todos os problemas relacionados à questão enfim, dos problemas da natureza, né, da destruição ambiental. É sobre isso que a COP30 vai
tratar, que vai acontecer em Belém. E, para além de todos os problemas envolvidos com questões de trabalho, né? Tem várias coisas rolando lá na COP30 em Belém que eu acho que também são importantes para ficar atento, né? Porque, enfim, muitas contradições dentro do próprio espaço da cidade. A gente está falando de uma reunião que vai ser importante para pautar algumas questões, mas, de novo, a prática política que tem sido realizada no Brasil é oposta a essa proposta. A gente tem visto, na verdade, como eu havia comentado, com esse aprofundamento da participação do Brasil, né, do lugar do Brasil no circuito da economia dependente, com esse aprofundamento, o que a gente observa é que a crise climática aqui também vai crescer, né? Ela também vai se expandir e vai se demonstrar de maneira cada vez mais forte, justamente porque quando a gente tem essa exploração demasiada, essa grande exploração dos recursos naturais, esse desequilíbrio tende a acontecer. Ah, Gustavo, isso tem acontecido no Brasil? Sim, a gente viu principalmente a questão relacionada à exploração de petróleo na margem equatorial, na foz do rio Amazonas, pode trazer muitos riscos à fauna local, que pode destruir a vida de muitas pessoas naquela região, de muitas comunidades ribeirinhas, de muita gente naquele entorno. A gente está vendo a utilização da água do aquífero Guarani, que é um dos maiores aquíferos do planeta, sendo despejada todos os dias para o agronegócio, para um negócio que não alimenta, que concentra a renda, que destrói o meio ambiente. A gente tem visto a expansão da fronteira agrícola no norte do Brasil, com o aumento das queimadas, com o aumento do uso das áreas para plantio de soja. A gente está vendo políticas também que caminham na direção do incentivo a esses movimentos, né? Esses movimentos. Como, por exemplo, o Plano Safra, de mais de 500 bilhões de reais, e cuja maior parte vai ser direcionado para esse setor do agronegócio, que é o setor que mais destrói, que é o setor que mais, do grande setor do agro, que mais faz essa lógica econômica predatória, né? Eu acho que essa é a questão principal. É uma lógica econômica predatória que não tem limite. Não tem limite, porque tudo que vai ser gerado vai ser, sei lá, 90% do que vai ser gerado para exportação, e aí a maior parte do que é gerado a partir desse circuito econômico vai ficar com os grandes produtores, com as grandes produtoras, e a agricultura familiar sendo espremida cada vez mais, e as áreas de desmatamento crescendo, 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 crescendo. Perfeito, né? Agronegócio, perfeito. A gente precisa às vezes lembrar do negócio nessa parte, né? Então, e o último, né, tema que eu acho que é relevante, que também está relacionado a isso, é a questão das terras raras, né? Um ponto de discussão que foi levantado aí pelo Lula no seu discurso, mas também foi levantado pelo fato de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou a levantar negociações, a levantar ali diálogos com os Estados Unidos para a concessão das terras raras no Brasil. As terras raras no Brasil são chamadas assim porque elas contêm alguns minerais que são minerais fundamentais para vários setores da tecnologia, desde fabricação de carros, baterias, motores, circuitos eletrônicos e tudo mais. Então, quando o Brasil faz um movimento, né, na direção de levantar um diálogo para a concessão das suas terras raras, o que a gente está vendo é a permanência e a continuidade da lógica de dependência, dessa lógica que tem sido trazida aí pelo programa neoliberal. E aí, para terminar, de verdade, né, eu acho que é fundamental observar também que existe um esforço de manutenção do discurso multilateral, mas o que a gente está vendo na realidade é que essa crença na democracia globalizada, essa crença nesses mecanismos mais dialogados de várias instituições, está caindo em frangalhos, né? Está sendo obliterada dia após dia. Na verdade, o que a gente está observando é uma tendência à polarização. Né? É uma tendência à polarização que está sendo utilizada principalmente pelo discurso dominante da direita conservadora, que está se posicionando cada vez mais como essa força supostamente disruptiva, supostamente questionadora da ordem institucional estabelecida, né? Quando, na verdade, eles são representantes dessa mesma ordem, eles são representantes do capitalismo, mas o capitalismo talvez com algumas mudancinhas, com algumas novas características, mas que são principalmente marcantes no que diz respeito à questão do nacionalismo, no que diz respeito à questão de teorias supremacistas, no que diz respeito a essa ideia de um isolamento e de uma política de intervenção colonial cada vez maior, né? Cada vez mais marcada também, inclusive, pela dependência, certo? Essa foi a análise do discurso do presidente Lula
na Assembleia Geral da ONU, que aconteceu agora, e eu quero saber o que você achou, né? Se você concorda, se você discorda, se você acha que eu estou viajando na maionese. O seu comentário é muito importante. Também pedir aí mais uma vez para você deixar seu like, se inscrever no canal e considerar se tornar membro aqui dessa área, certo? É isso aí, gente. Muito obrigado por ter assistido. Para os membros da live que ficam aqui, para vocês que ficam aqui, live de segunda a sexta às 9 horas da manhã estamos fazendo aqui, certo? Beijo, valeu, falou. Não acabou!